Olá, muito boa noite para você. RN2 de hoje no ar e nessa edição a gente já começa a fazer uma cobertura especial das eleições. Entre os destaques deste sábado, os números da última pesquisa IPEC para o governo do estado e para o Senado Federal. Faltando pouco mais de 12 horas para o início da votação. Vamos mostrar os números considerando os votos válidos, que é como a Justiça Eleitoral divulga o resultado das eleições, e também a pesquisa com os votos totais. É ainda hoje, fique ligado. Amanhã, mais de 2,5 milhões de potiguares vão às urnas para escolher 5 representantes em cargos do Executivo e do Legislativo. É preciso ficar atento aos últimos detalhes antes de sair de casa para exercer a sua cidadania. Hoje, por exemplo, é o último dia para baixar no celular e validar as informações do título digital, o e-título. Há poucas horas para o início da votação, parte dos eleitores potiguares está mais do que preparada para ficar diante novamente de uma urna eletrônica neste domingo para as eleições gerais. Levar os documentos na medida, né? O título, que é o principal, né? E o candidato já tem na cabeça. Só separar o meu título e votar. Pensei muito no meu voto. Eu quero um país justo, um país que tenha mais segurança, mais empregos para todos nós. Vai levar a colinha? Vou precisar levar, para lembrar de todos. O Rio Grande do Norte tem pouco mais de 2.500.000 eleitores que estarão aptos a votar amanhã, domingo, nas eleições gerais 2022. O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e pessoas com 16 e 17 anos. Com 73 anos, Dona Conceição avisou que está pronta para votar. Já está tudo pronto, a identidade e o título. A senhora não é obrigada pela idade, mas mesmo assim faz questão. Faço questão. Para votar, é necessário apresentar pelo menos um documento de identificação oficial com foto. A apresentação do título do eleitor não é mais obrigatória. Então, antes de sair de casa, veja se você está levando um dos documentos aceitos. Entre as opções estão carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, identidade social, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho ou outro documento de valor legal com foto. Também é possível votar com a versão digital do título, obtida no e-título, aplicativo gratuito da Justiça Eleitoral, caso a sua foto já apareça por lá. Mas atenção, só será possível baixar o aplicativo até hoje. Não deixe para a última hora. O e-título é um recurso do Tribunal da Justiça Eleitoral que permite ao eleitor identificar o seu título eleitoral sem precisar estar com ele em meio físico, né? E também permite que ele consulte o seu local de votação e ainda permite que no dia da eleição ele consulte locais de votação de mais 5 pessoas. Este ano você vai votar nos seguintes cargos e nesta ordem: deputado federal com 4 dígitos, deputado estadual com 5 dígitos, senador com 3 dígitos, governador com 2 dígitos e, por último, presidente da República também com 2 dígitos. Antes de sair de casa, anote em um papel a ordem dos cargos que você deverá preencher na urna eletrônica e os números das candidatas e dos candidatos em quem pretende votar. Mais uma dica: confira a sua sessão de votação ainda hoje, para não ir no local errado. Pelo aplicativo e-título, pelo portal do TSE ou pelo Disque Eleições do TRE, no 0800 084 6464. Será permitido amanhã, durante a votação, a manifestação individual e silenciosa do eleitor para partidos, coligação ou candidato. Mas fique atento, porque é proibida a propaganda eleitoral, com o pedido de voto pelos candidatos, partidos ou coligações, distribuição de panfletos ou santinhos e outros materiais, abordagem ou mesmo aglomeração de simpatizantes. O Tribunal Regional Eleitoral realizou hoje o sorteio das urnas que vão passar por auditoria durante a votação deste domingo, para atestar a confiabilidade do processo. Algumas urnas saíram bem no início dos dias para as sessões eleitorais.
Da manhã deste sábado, as últimas urnas eletrônicas eram encaminhadas aos colégios eleitorais, todas em direção às sessões de votação em Natal, Macaíba, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. As urnas do interior do estado foram direcionadas aos municípios durante a semana. João Vitor, que é voluntário na entrega, se orgulha de fazer parte desta ação. É algo gratificante porque a gente está fazendo parte da organização de algo que é para o futuro, né? Este sábado também foi marcado pela realização de uma reunião no plenário do Tribunal Regional Eleitoral em Natal para auditoria e autenticidade das urnas eletrônicas. Pela primeira vez, 10 militares do Exército participarão do processo, somados a 140 voluntários e 10 auditores, indicados pelo Ministério Público Federal. E esse ano a gente teve várias novidades. O primeiro deles é o incremento do número de urnas, porque até a eleição passada nós auditávamos 3 urnas apenas no teste de integridade e esse ano nós vamos auditar 20 urnas, então houve um incremento numérico considerável. Ao todo, 20 urnas foram sorteadas aleatoriamente, 18 de todas as sessões eleitorais do estado e 2 urnas da terceira zona eleitoral, que compreende a capital, para participar de um processo de auditoria indicado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que atesta a eficácia da identificação biométrica. A Justiça abre as portas de forma mais transparente e o Ministério Público Federal junto para dizer que esse procedimento de auditoria, que é para provar a integridade das urnas, acontece há 20 anos. A reunião, que busca trazer mais transparência para o processo eleitoral, no entanto, não contou com a participação de nenhum representante de partido político. De fato, os partidos não se envolvem. Hoje, inclusive, a prerrogativa dos partidos era a escolha das urnas. Se eles estivessem aqui presentes, nós nem estaríamos fazendo sorteio. Qualquer partido poderia indicar a urna eletrônica que desejasse ver auditada, né? ver trazida para auditagem. E eles realmente não comparecem. É uma coisa muito lastimável. Eu gostaria muito que os partidos refletissem e conseguissem romper esse ciclo e realmente passassem a se inteirar mais, participar mais desses eventos, que são eventos de segurança importantes para a nossa democracia. Segunda-feira, dia 3, depois da eleição, é feriado estadual. É o dia dos padroeiros do estado e santos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Em São Gonçalo do Amarante, a programação começa às 5h30 da manhã com uma caminhada, saindo da Igreja Matriz com destino ao Santuário dos Mártires. O feriado vai alterar o funcionamento do comércio. As informações você encontra no nosso portal, o G1RN. Terminou agora há pouco a primeira partida da final da Série C do Campeonato Brasileiro entre ABC e Mirassol no Frasqueirão. Vamos para lá então ao vivo falar com o Geraldo Jerônimo, que acompanhou a partida de perto e traz os detalhes para a gente. Como é que terminou esse jogo, hein, Geraldo? Boa noite. Só faltou o golzinho, Emily. Boa noite para você, boa noite a todo mundo. Foi essa sensação de quem veio para o Frasqueirão hoje à noite, de que o ABC fez de tudo, dominou a partida inteira contra o Mirassol nessa primeira partida, né, válida pela grande final da Série C do Campeonato Brasileiro. O Mirassol de São Paulo veio com a missão de apenas se defender, retrancadozinho aqui na defesa. O ABC dominou praticamente todo o jogo, mas não conseguiu fazer o gol que levaria vantagem para o jogo de volta. Foram 2 bolas no travessão, teve também gol anulado, né, impedimento aí do jogador do ABC, do centroavante, mas agora fica aí, o ABC vai para São Paulo. Próximo sábado, 5 horas da tarde, a grande decisão do Campeonato Brasileiro da Série C em Mirassol, no estado de São Paulo, né, Emily? Missão difícil para o ABC, mas a gente sabe que no futebol tudo é possível, até porque tá 0-0, né? Ficou 0-0 aqui e começa o jogo de lá também sem nenhuma vantagem para nenhum dos lados. Vamos para o intervalo agora, que passa rápido. Na volta tem os números da última pesquisa IPEC para o governo do estado e para o Senado. É logo depois do intervalo, não sai daí. O RN2 apresenta a partir de agora a terceira e última pesquisa IPEC do primeiro turno contratada pela InterTV Cabugi, com os números para o governo do estado e para o Senado Federal. Por conta da proximidade do dia da votação, nesta rodada a divulgação dá destaque para os votos válidos, que excluem os votos brancos, nulos e o percentual de indecisos. É dessa maneira que a Justiça Eleitoral totaliza e divulga o resultado oficial da eleição.
De acordo com o IPEC, a eleição deverá ser decidida já neste domingo com a reeleição da atual governadora Fátima Bezerra, do PT. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Isso significa uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro. Fátima Bezerra, do PT, tem 61% dos votos válidos. Pela margem de erro, pode ter entre 58% e 64%. Capitão Stevenson, do Podemos, tem 18% dos votos válidos. Com a margem de erro, pode ter entre 15% e 21%. Fábio Dantas, do Solidariedade, tem 17% dos votos válidos. Com a margem de erro, pode ter entre 14% e 20%. Capitão Stevenson e Fábio Dantas estão tecnicamente empatados. Clorisa Linhares, do PMB, Rosália Fernandes, do PSTU, Bento, do PRTB e Daniel Moraes, do PSOL, têm cada um 1% dos votos válidos e podem ir até 4% pela margem de erro. Rodrigo Vieira, do Democracia Cristã, e Nazareno Neres, do PMN, não chegaram a 1% dos votos válidos. Agora a gente confere os números da pesquisa com votos totais, incluindo brancos, nulos e os indecisos. Vamos ver a evolução dos candidatos desde a primeira pesquisa em agosto. Fátima Bezerra, do PT, tinha 46% das intenções de voto na primeira pesquisa em 22 de agosto. Foi a 49% em setembro e agora tem 55%. Com a margem de erro, pode ter entre 52% e 58%. Capitão Stevenson, do Podemos, apareceu com 15% na primeira pesquisa. Subiu para 20% e agora, em outubro, caiu para 16%. Com a margem de erro, pode ter entre 13% e 19%. Fábio Dantas, do Solidariedade, tinha 9%, caiu para 8% e agora subiu para 16%. Considerando a margem de erro, pode ter entre 13% e 19%. Capitão Stevenson e Fábio Dantas estão empatados. Clorisa Linhares, do PMB, tinha 2% em agosto, 3% em setembro e agora aparece com 1%. Com a margem de erro, pode ir até 4%. Rosália Fernandes, do PSTU, tinha em agosto 1% e apareceu com 1% nas duas últimas pesquisas. Rosália Fernandes pode ir até 4%. Rosália está empatada com Clorisa. Bento, do PRTB, e Daniel Moraes, do PSOL, tiveram 1% nas 3 pesquisas e estão empatados com Clorisa e Rosália. Brancos e nulos eram 15%, 9% e agora são 7%. Não souberam ou não responderam, eram 7% nas duas pesquisas e agora 2%. Rodrigo Vieira, do Democracia Cristã, e Nazareno Neres, do PMN, não chegaram a 1% dos votos. O IPEC também calculou os votos válidos para o Senado. Carlos Eduardo, do PDT, segue à frente na disputa pela vaga. Carlos Eduardo, do PDT, tem 40% dos votos válidos. Com a margem de erro, pode ter entre 37% e 43%. Rogério Marinho, do PL, tem 29% dos votos válidos. Pela margem de erro, pode ter entre 26% e 32%. Rafael Mota, do PSB, aparece com 23% dos votos válidos. Com a margem de erro, pode ter entre 20% e 26%. Rogério e Rafael estão empatados no limite da margem de erro. Pastor Silvestre, do PMN, e Geraldo Pinho, do Podemos, têm 2% dos votos válidos e podem ir até 5%. Dário Barbosa, do PSTU, veterinária Shirley Medeiros, do Democracia Cristã, e Freitas Júnior, do PSOL, aparecem com 1% e podem ir até 4% cada. Eles estão tecnicamente empatados com Pastor Silvestre e Geraldo Pinho. Marcelo Guerreiro, do PRTB, e Marcos, do MLB, do Unidade Popular, não chegaram a 1%. Agora, os números da disputa para o Senado com os votos totais nas 3 pesquisas realizadas. Carlos Eduardo, do PDT, aparecia com 27% na pesquisa de agosto, manteve o índice e agora tem 33%.
Com a margem de erro, pode ter entre 30% e 36%. Rogério Marinho, do PL, tinha 17% na primeira pesquisa, subiu para 21% e agora tem 24%. Com a margem de erro, pode ter entre 21% e 27%. Rafael Mota, do PSB, aparecia com 14% nas duas primeiras pesquisas e agora subiu para 19%. Com a margem de erro, pode ter entre 16% e 22%. Rogério e Rafael estão tecnicamente empatados. Pastor Silvestre, do PMN, aparecia com 3%, 2% e manteve o índice. Com a margem de erro, pode ir até 5%. Geraldo Pinho, do Podemos, tinha 1%, 2% e manteve os 2%. Pela margem, pode ir até 5%. Pastor Silvestre e Geraldo Pinho estão empatados. Veterinária Shirley, do Democracia Cristã, tinha 1%, 2% e agora 1%. Dário Barbosa, do PSTU, tinha 2% em agosto, depois 1% e agora 1% também. Freitas Júnior, do PSOL, tinha 1% nas duas primeiras pesquisas e manteve o índice. Shirley, Dário e Freitas estão empatados entre si e tecnicamente empatados com o Pastor Silvestre e Geraldo Pinho. Brancos e nulos eram 18%, depois 15% e agora são 12%. Não souberam ou não responderam eram 15%, 13% e agora 5%. Marcelo Guerreiro, do PRTB, e Marcos, do MLB, do Unidade Popular, não somaram 1% cada. O IPEC também calculou os votos válidos para presidente no Rio Grande do Norte. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 66% dos votos válidos. Com a margem de erro, pode ter entre 63% e 69%. Jair Bolsonaro, do PL, tem 24% dos votos válidos. Pela margem de erro, pode ter entre 21% e 27%. Ciro Gomes, do PDT, tem 6% dos votos válidos. Pela margem de erro, pode ter entre 3% e 9%. Simone Tebet, do MDB, tem 2% dos votos válidos. Pela margem, pode ir até 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, tem 1% dos votos válidos e pode ir até 4%. Simone e Soraya estão tecnicamente empatadas. Constituinte Emael, do Democracia Cristã, Felipe Dávila, do Novo, Léo Péricles, do Unidade Popular, Padre Kelmon, do PTB, Sofia Manzano, do PCB e Vera, do PSTU, não chegaram a 1% dos votos válidos. O IPEC também perguntou aos entrevistados em quem eles pretendem votar para a presidência da República no Rio Grande do Norte. Lula, do PT, aparecia com 59% das intenções de voto no Rio Grande do Norte em agosto. Caiu para 56% e agora subiu para 63%. Com a margem de erro, pode ter entre 60% e 66%. Jair Bolsonaro, do PL, tinha 25%, 27% e agora 23%. Com a margem de erro, pode ter entre 20% e 26%. Ciro Gomes, do PDT, vinha na sequência com 7%, 8% e agora tem 6%. Pode ir entre 3% e 9%. Simone Tebet, do MDB, tinha 1%, manteve o índice e agora tem 2%. Com a margem de erro, pode ir até 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, não chegou a 1% no primeiro levantamento, depois 1% e manteve o índice. Com a margem de erro, pode ir até 4%. Simone e Soraya estão tecnicamente empatadas. Brancos e nulos somaram 5% em agosto, 4% em setembro e agora são 2%. Não souberam ou não responderam eram 2% e 3% nos dois últimos levantamentos. Constituinte Emael, do Democracia Cristã, Felipe Dávila, do Novo, Léo Péricles, do Unidade Popular, Padre Kelmon, do PTB, Sofia Manzano, do PCB e Vera, do PSTU, não chegaram a 1%. A pesquisa ouviu 800 pessoas em 35 municípios do estado entre o dia 29 de setembro e hoje, e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Esses e outros números você encontra agora mesmo no nosso portal G1RN. E amanhã o jornalismo da InterTV faz uma cobertura especial da eleição e começa bem cedinho, viu? A partir das 6h45 da manhã, você já acompanha um programa especial com as primeiras informações ao vivo sobre o dia da votação e também com muito serviço para o eleitor. Por causa disso, nesse domingo não tem InterTV Rural. Ao longo do dia, você confere
tudo o que vai estar acontecendo com boletins e flashes e também no nosso portal G1RN. A gente vai estar ao vivo ao longo de todo o domingo com outras informações e análises das eleições do cenário eleitoral. O portal vai começar uma cobertura em tempo real logo no início da manhã e as nossas equipes estarão espalhadas pelos locais de votação em Natal, na região metropolitana e no interior do estado. Você também acompanha aqui a marcha da apuração e os resultados com os eleitos e eleitas para governo do estado, Senado, Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Não perca, a gente se encontra amanhã. Que seja um dia de paz, de tranquilidade, com cada um de nós exercendo o nosso poder de cidadão com um voto consciente. Muito obrigada pela sua companhia, tenham todos uma ótima noite, ótimo domingo e boa eleição para todo mundo.